Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um levantamento feito pelo Jornal da Record com base em dados do Sistema de Monitoramento de Acidentes de Trânsito do governo paulista, o Infociga, revela que em 2022 houve um aumento de 9,3% na morte de jovens entre 18 e 29 anos no trânsito do estado de São Paulo. Até setembro foram registradas 1.031 ocorrências. É o maior patamar nesse período desde 2018. Afinal, o que explica esses dados impactantes? Por que aumentou o número de jovens envolvidos em acidentes de trânsito? O que pode ser feito para diminuir essa taxa? O 15 Minutos de hoje conversa sobre segurança no trânsito com o diretor da Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Dirceu Rodrigues. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. É um prazer estarmos conversando e orientando sobre o tema importante que é a perda de vidas, as lesões produzidas pelo trânsito ou a epidemia que existe no trânsito. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Bem-vinda, Adriana. Olá, Celso. Oi, doutor Dirceu. Celso, eu já quero aproveitar a oportunidade e perguntar ao nosso convidado. Doutor Dirceu, segundo a Organização Mundial da Saúde, o trânsito brasileiro é o quarto mais violento do continente americano e dentro do país, São Paulo é o estado aí com o maior número de mortes. A imprudência é o principal motivo desses acidentes? Sim, imprudência, negligência, são fatores importantíssimos, no trânsito. Não vemos nenhum indivíduo preparado para que possa dirigir com segurança no trânsito dos grandes centros. E mesmo nas rodovias, nós temos dificuldade de educar, de conscientizar as pessoas sobre riscos que acontecem no trânsito. A gente pode apontar que os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte de jovens, não? Sim, o índice é muito grande e a incidência maior tem acontecido com os motociclistas. A frota tem aumentado muito. A facilidade de trânsito para o trabalho, para o delivery, é interessante para todos e, por isso, a frota aumenta e a falta de experiência, a negligência, a imprudência no trânsito está fazendo com que o número de acidentados com motocicleta aumente em um número assombroso e jovens na faixa etária de 18 a 29 anos. Doutor Dirceu, até setembro o estado de São Paulo registrou 1.031 ocorrências. É o maior patamar desde 2018, quando 1.078 mortes foram registradas no mesmo período. O que explica essa relação entre a idade e os acidentes de trânsito? Nós temos vivido aí a pandemia. A pandemia diminuíram os carros na rua, houve aquele procedimento de fique em casa e aumentou o número de motociclistas e principalmente aqueles que fazem delivery. E a imprudência aumentou mais ainda, o desrespeito às regras de trânsito mais ainda e impuseram aí a velocidade. E, com isso, os acidentes se intensificaram. Então, eu acho que isso justifica plenamente o aumento de mortes no nosso trânsito e, além disso, há os indivíduos que passaram a usar durante esse período a moto como novidade, deixando o carro para o trânsito sob duas rodas. Doutor, são várias as hipóteses que levam os jovens a um alto índice de acidentes fatais no trânsito, A falta de habilidade, de experiência na condução do veículo e o excesso de autoconfiança fazem parte do comportamento de risco? Não há dúvida, o ensinamento fornecido é precário. Os indivíduos chegam aos 18 anos impulsionados pela velocidade, pela vontade de tomar o vento na cara, como eles falam, e, logicamente, não cidadãos, não treinados, não ensinados, sem conhecer as regras, desconhecendo a mobilidade segura e desconhecendo que dentro do veículo você é mas fora do veículo você volta a ser pedestre.
E a insegurança no trânsito está envolvendo todos: o motorista, o pedestre, o ciclista, o motociclista. Então, precisamos educar, né? Desde a infância até o final da adolescência, os indivíduos com o intuito que cheguem aos 18 anos conscientes do risco, do perigo e, logicamente, tenham um curso de formação de condutores adequado, conhecendo as coisas importantes, né, como fatores de risco no trânsito e não fazendo aquilo que nós vemos, né, que é, por exemplo, o motociclista fazendo o seu treinamento num ambiente fechado, andando em primeira marcha, mantendo o equilíbrio da moto, e aí ele recebe a Carteira Nacional de Habilitação e vai para o trânsito com total inexperiência. Na análise de todos os casos de acidentes, mais de 68% das vítimas estavam em motos ou bicicletas. E aí, obedecer os limites de velocidade e a sinalização são fundamentais para salvar vidas, né? E muitas vezes a gente vê ciclistas andando fora da ciclovia ou fora da ciclofaixa. É uma coisa que tem ocorrido frequentemente, principalmente na capital, né? Sim, os ciclistas têm abusado por total falta de cuidado e transitam no meio dos veículos. E hoje a bicicleta está realizando também o trabalho de delivery, né? E, logicamente, se colocando em condição de alto risco. Os nossos veículos têm pontos cegos que não veem esse ciclista. Esse ciclista não tem buzina, não tem iluminação, não tem equipamentos de segurança. A possibilidade da lesão produzida nesse indivíduo é muito mais grave. Então, fugir disso, aprender a usar a ciclofaixa, a ciclovia, é uma necessidade imperiosa. Dr. Dirceu, 48,8% dos acidentes com mortes de jovens aconteceram aos finais de semana. O álcool, nesses casos, pode ser o principal vilão? Quais são as razões de as pessoas continuarem bebendo e dirigindo, infringindo aí as leis de trânsito, mesmo sabendo de todos os riscos e consequências? O abuso está acontecendo realmente. Os indivíduos vão para o barzinho, vão para a festinha, usam a bebida alcoólica e transitam normalmente nas vias. Por quê? Porque não temos recursos humanos, não temos polícia militar de trânsito, CETs, para fazer essa fiscalização ou fazer uma ação ostensiva, quer dizer, inibitória, né? A presença desses policiais nas vias, né, inibindo o indivíduo, impedindo que ele cometa o erro e, logicamente, fuja do acidente. Infelizmente, essas coisas não estão sendo observadas pelo Estado para proteger a população com relação ao acidente. Fiscalização precária é um fator importante. Agora, vale salientar aí que a implementação da Lei Seca em 2008 foi uma tentativa de diminuir os acidentes de trânsito motivado pela direção sob efeito de álcool. Mas o uso de entorpecentes também preocupa as autoridades, não? Sim, as drogas estão presentes, né? Principalmente com esses jovens nessa faixa etária de 18 a 29 anos. O uso de drogas pesadas. Infelizmente, não temos como fiscalizar, né? Não temos um etilômetro específico para isso, não temos um equipamento específico, mas temos como testar o uso da droga no momento do trânsito. Hoje, por causa dos caminhoneiros principalmente, foi introduzido na lei o exame toxicológico, que é o exame para detectar a utilização dessas drogas, como os estimulantes, como a cocaína, a maconha e outros produtos que são usados. Essa colocação na lei é uma proteção para o indivíduo que está na rodovia ou mesmo no trânsito nas vias urbanas. Com que frequência esse exame toxicológico é feito para esses motoristas, doutor? A indicação é de 2 anos e meio. A cada 2 anos e meio, o indivíduo deve ser submetido ao exame toxicológico. O objetivo é evitar que esse indivíduo esteja transitando ou esteja sendo usuário da droga quando está na direção veicular. Com isso, a gente detecta aquele que é o dependente químico
da droga. Agora, campanhas educativas são a maior aposta do governo no combate à negligência no trânsito. Afinal, os acidentes causam impactos na saúde pública, né? Há um grande prejuízo por parte do governo em termos de investimentos com relação à saúde, né? Não há dúvida, nós temos aí uma despesa enorme que o governo não está olhando. A negligência do governo com relação a isso é importante. Nós temos aí um custo, né, de resgate, um custo de hospitalização com cirurgias, UTIs, recuperação, fisioterapia, às vezes alta hospitalar para o indivíduo que vai para casa e precisa do apoio do médico ou da enfermagem a domicílio. Então, é um custo altíssimo e nós precisamos alertar as autoridades com o intuito de olharem para esse lado em termos de custo. E, ao mesmo tempo, agirmos na educação de trânsito, né? Desde a infância até o final da adolescência, como já citamos, o intuito de fazer o cidadão chegar aos 18 anos sem aquela impulsividade ou compulsão para a velocidade, para o uso de drogas na direção veicular, para usar o veículo depois que sai da balada com sono, cansado, ou mesmo de utilizar, por exemplo, a tecnologia dentro do carro, que seria o computador, o celular, que são coisas que conduzem ao acidente gravíssimo. Doutor Dirceu, agora um outro problema mais para o bolso. Os jovens, sendo os maiores causadores e vítimas de acidentes de trânsito, podem fazer com que as seguradoras de veículos, analisando esses dados, passem a cobrar mais caro de todas as famílias que têm um condutor dentro desse perfil? Verdade, nós sabemos que o jovem, como eu falei, é impulsivo, ele gosta de velocidade, ele abusa das coisas que são contrárias à direção veicular. Com isso, é possível que as seguradoras até utilizem valores maiores, porque eles são os maiores indivíduos a cometerem irregularidades no trânsito e, com isso, serem levados aos acidentes. E acidentes graves, com perda material, perda de vidas, com lesões graves, com incapacidades temporária ou definitiva para o trabalho. Cerca de 70,9% das mortes ocorrem em batidas, ou seja, em choques e colisões. O senhor já salientou aí que aumentar a fiscalização nas ruas das cidades é uma alternativa eficiente, né? Importante. Nós precisamos de mais investimentos para a educação no trânsito. Não há dúvida, muitos investimentos. E esses investimentos podem sair das arrecadações que saem aí pelos equipamentos de segurança que existem nas vias, pela fiscalização, pela presença do policial na rua para educar, fiscalizar e punir aqueles transgressores. Isso tudo é uma necessidade que precisa ser imposta para que se contenha, né, a impulsividade, que se contenha os distúrbios, que se evite, né, até as agressões que acontecem no trânsito, de um xingar o outro, de um fechar o outro, de jogar a luz alta, o desrespeito, né, às pessoas, a falta de sensibilidade, de gentileza, de cidadania que nós não vemos no trânsito. E uma outra coisa que vem ocorrendo ultimamente é a utilização do celular ao dirigir, né? Seja na moto ou no volante do carro. O celular é um elemento de alto risco na direção veicular. São coisas que não combinam, direção e celular. Porque a atenção, a concentração, o raciocínio do indivíduo fica embotado. Essa atenção dele fica dirigida pura e simplesmente para o que ele vai ouvir. E é interessante a gente lembrar que o celular dentro do veículo, ao tocar, ele causa um susto no indivíduo. Ele logo vai buscar esse celular. Leva 3, 4 segundos para pegar esse celular. Nisso, se ele estiver a 100 km por hora, ele terá percorrido 100 e poucos metros
sem a visão frontal. Ele vai ligar o celular e vai ouvir quem fala. E já começa a raciocinar o que precisa responder. Com isso, ele se desconecta da direção veicular e com grande possibilidade de um acidente na traseira de um veículo que vai à frente, na lateral, do lado direito, do lado esquerdo, ou mesmo de desorientação para subir numa calçada, bater num poste ou coisa parecida. Então, é necessário que se tenha conhecimento de que a atenção é o elemento principal, a concentração, o raciocínio é o elemento principal para que o indivíduo possa ter a direção segura, sem nenhum equipamento acessório da tecnologia. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do diretor da Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Dirceu Rodrigues. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer tentar esclarecer essas coisas. E eu agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Celso, doutor Dirceu, eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.